Olá, amigos e amigas escaletistas, meu nome é André e você está no canal Escaletosfera. Esse vídeo vai ser útil para você que gosta de tocar escaleta, mas também para quem canta ou toca qualquer outro instrumento. Certamente uma forma muito bacana de tocar ou cantar nossas músicas favoritas é usando um acompanhamento instrumental ao invés de tocar sozinho. O acompanhamento, no caso da canção, que é o tipo de música que a gente mais costuma ouvir e tocar, seria só a parte dos instrumentos, sem a melodia principal, que é feita pela voz do cantor ou cantora. Como a gente normalmente usa a escaleta ou outros instrumentos para tocar a melodia principal, então a gente pode usar esses acompanhamentos para ser tipo a nossa banda particular. Eu vou mostrar como conseguir o acompanhamento de uma música de duas formas. A primeira é o jeito mais comum de encontrar e que muita gente inclusive já conhece, que é usando a própria plataforma do YouTube. Mas, como tem alguns acompanhamentos que a gente não acha no YouTube, principalmente se a música não for muito conhecida, eu vou mostrar uma outra ferramenta online fantástica para criar o acompanhamento instrumental de qualquer música que você queira. Vamos lá? Aqui na plataforma do YouTube você pode usar alguns termos para achar o acompanhamento que você quer. Para isso, você precisa colocar o nome da música seguido dos termos que eu vou mostrar para buscar esses acompanhamentos. Então, como exemplo, a gente vai utilizar aqui a música Anunciação, do Alceu Valença. Não necessariamente é preciso colocar o nome do intérprete, do compositor, às vezes só o nome da música já é o suficiente. Mas o primeiro termo que costuma dar bastante certo é o termo karaokê. Principalmente com músicas em português, músicas brasileiras, tá? Então, você pode ver que aparecem várias opções aqui. E aí é legal ouvir, ver aquela que você considera adequada à sua necessidade, que tem uma boa qualidade sonora e tudo mais. Se de repente você ouviu as opções e não gostou, você pode tentar utilizar um outro termo que também funciona bem com músicas em português, que é o termo playback. Um outro termo que pode aparecer outras opções, e aí ele já começa a funcionar melhor com músicas em inglês, é o termo backtrack ou backing track, tá? Então, backing track. O termo backing track ele também pode estar relacionado com não ter a guitarra solo, não ter a base, né? E aí a pessoa tocaria então a base da música e teria todas as outras partes da música, tá? Então tem que dar uma ouvidinha aí para ver se realmente está dentro do que a gente precisa. Um outro termo que funciona também com músicas em inglês é o play along. Como bônus, digamos assim, a gente pode testar a palavra aqui, o termo instrumental, que às vezes também aparecem algumas opções. Aqui no caso desse termo, ele também pode aparecer versões instrumentais da canção, né? Então aí não sei se serviria exatamente, mas eventualmente pode aparecer algum resultado que sirva. Mas digamos que a Anunciação fosse uma música desconhecida e que não desse nenhum resultado aqui no YouTube. A gente estaria impossibilitado de tocar com acompanhamento? Calma lá, que eu vou mostrar uma ferramenta bem bacana para resolver esse problema. Vamos ver qual que é. Então agora, pessoal, a ferramenta que eu havia falado, que é o site vocalremover.org. Eu vou deixar o link do site na descrição. É um site que traz diversas opções de edição de som de maneira bastante intuitiva, prática e com uma qualidade bem bacana. Então ele traz algumas ferramentas que eu vou passar aqui para a gente entender brevemente e depois a gente vai entrar em cada uma delas, tá? A primeira e muito interessante, que é para criar o nosso acompanhamento instrumental, é o remover vocal, em que ele separa a base da música da melodia principal, da voz do cantor ou cantora, no caso da canção.
A gente também pode alterar o tom ou alterar o tempo, tanto da música quanto do acompanhamento que a gente acabou de criar. E isso é muito legal para quem está estudando, né? Então você pode tornar a música mais aguda ou mais grave, porque às vezes você pode ter aprendido a tocar numa tonalidade diferente da original. Ou você pode fazer a música ficar mais lenta ou mais rápida para estudar um trecho que está mais difícil de tocar. Agora, o que eu achei assim fantástico é essa opção aqui que é a gravação de karaokê, que você consegue, utilizando um acompanhamento instrumental, uma base, você consegue se gravar utilizando o seu navegador com uma qualidade bem legal e o site vai fazer essa mixagem, vai juntar a sua gravação com o acompanhamento instrumental e transformar isso numa única música. Então agora vamos ver detalhadamente como esse site funciona, que inclusive é gratuito e espero que continue assim. E eu falo isso porque tem um outro site que é o moises.ai, que eu posso também deixar o link na descrição, que fazia esse isolamento do acompanhamento instrumental e da melodia, mas agora ele está limitado a 5 músicas no plano gratuito. Se você quiser fazer mais músicas disso por mês, você precisa pagar uma mensalidade. Mas vamos embora aqui, vamos conhecer o site vocalremover.org. Quando você entra no site, você já cai nessa primeira opção, que é o remover vocal, e para usar ela você tem que ter um arquivo de áudio. Você tem que ter o arquivo MP3 da música, ou em Wave, ou OGG, enfim, um arquivo de áudio que você vai selecionar no seu computador ou celular e subir para o site. Então, por exemplo, eu coloquei aqui a anunciação, né, a versão MP3 com o Alceu Valença cantando. Ele vai subir esse arquivo e depois ele vai fazer o processamento tal para fazer essa separação da voz e do acompanhamento. Olha só, aqui na parte de cima, nessa faixa verde, a gente tem a base da música, o acompanhamento instrumental, e na outra pista, nessa roxa, você tem a voz. Aqui você pode controlar o volume de uma coisa ou de outra. Então eu vou colocar aqui sem nada de voz, que é como vem padrão, e depois eu vou mexer aqui nesse volume para vocês verem. Chegando pra brincar no meu quintal, no teu cavalo. E aí você pode salvar só o acompanhamento instrumental, clicando aqui em salvar música, ou você pode salvar só a voz do cantor, clicando aqui em salvar voz, né? Então, muito legal essas opções aqui que o site traz. Depois de fazer essa etapa, né, de separar a voz do acompanhamento instrumental, digamos que eu queira alterar o tom do meu acompanhamento. Então, eu venho aqui em alterar tom, eu subo o novo arquivo que eu criei, que é esse daqui, do acompanhamento. É claro que você também pode fazer isso com a música original. De repente você quer ouvir ela mais aguda ou mais grave, ou enfim, à vontade aí. Eu estou mostrando aqui dentro da nossa proposta, né? Que é de usar o acompanhamento. Eu sei que a música Anunciação, na versão do Alceu Valença, tá num tom de Sol maior. Mas digamos que eu, por algum motivo, tenha aprendido a tocar ela no meu instrumento em Lá maior. Então eu preciso subir um tom. Eu venho aqui nesse botãozinho e coloco mais 2 semitons para chegar no Lá maior. E aí eu dou play para vocês verem que subiu o tom. E aí eu vou voltar aqui para vocês verem a diferença, ó. Certo? E aí eu venho aqui, escolho o formato que eu quero salvar, se eu quero em Wave, que é um formato que o arquivo fica maior, porque a qualidade dele também fica maior, ou eu salvo mesmo em MP3 ou em OGG. Se você subiu, por exemplo, o arquivo, ele já estava em MP3, não compensa muito salvar em Wave depois, porque a fonte dele, a origem, né, o arquivo de origem já estava em MP3, já estava com uma qualidade reduzida, comprimida, então não teria o porquê salvar em Wave. Tá? Mas se de repente você já está trabalhando com um arquivo de grande qualidade, daí pode ser interessante o formato Wave. Bom, eu clico em salvar aqui, ele vai salvar no tom que eu deixei o meu acompanhamento. E aí uma dica é o seguinte, quanto mais distante do tom original, pior vai ficar o resultado final em relação de qualidade sonora, tá? E realmente é uma limitação que é muito difícil
de resolver, porque você vai trabalhando com alteração dos harmônicos, do som e tudo mais, e nem sempre isso funciona muito bem, tá? Então, uma outra ferramenta muito interessante é o alterar tempo, que a gente consegue, como eu já disse, deixar a música mais lenta ou mais rápida. Então, muito legal, né? E você pode salvar também esse acompanhamento mais rápido ou mais lento. O cortar canção e juntar canções, eu vou passar muito brevemente porque o próprio nome já diz, né? Você basicamente consegue segmentar a sua música em vários trechos. Você pode cortar só o refrão da música, só a estrofe, salvar só essa parte. Juntar canções, você vai subir vários áudios aqui ou trechos de músicas e você consegue organizar esses trechos e salvar num arquivo de áudio só, né? Como se você estivesse, por exemplo, fazendo um medley. Na gravação de voz é que a coisa começa a ficar mais interessante, que é onde você consegue se gravar cantando ou tocando. Então eu permiti, vocês viram aqui a gravação, né? A ativação do meu microfone, no caso do computador que eu tô aqui, mas ele vai pedir também no caso do celular. E aí você pode salvar. Então, na bruma leve das paixões que vem de dentro. Você pode ouvir logo depois. Aqui tem algumas opções interessantes. De repente você está numa sala muito grande, você vem aqui e reduz o eco da sala, digamos assim. Microfone com uma qualidade duvidosa, pega muito ruído do ambiente, você clica aqui em redução de ruído. Controle automático de volume, quer dizer isso, é quando você de repente fala muito alto no microfone, muito forte, para não dar aqueles picos, né, de estourar o áudio. Então você pode usar essas opções aqui, tá? Então vamos ver como é que ficou aqui. Na bruma leve das paixões que vem de dentro. Legal, né? Então ele já coloca aqui um pouco de reverb automaticamente. Por último, como eu disse, a cereja do bolo para mim, que é essa gravação de karaokê. Permite aqui o uso do microfone. Você vai escolher a sua faixa de acompanhamento. Ele vai subir lá para o site e aí você consegue se gravar enquanto você está ouvindo o acompanhamento. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a escaleta tocando. Então, depois de gravar, a gente vai aqui para essa mesa, digamos assim, de mixagem, que é onde a gente vai fazer alguns ajustes e equalizações para juntar a nossa gravação com o acompanhamento. A primeira opção que a gente tem aqui é a da sincronização. O que é isso? Quando a gente faz a gravação, existe um atraso entre aquilo que a gente está gravando e o que o nosso dispositivo está tocando. E na sincronização a gente tenta juntar essas duas coisas de maneira em que fique tudo sincronizado, tudo no tempo certo, tanto a gravação quanto o acompanhamento. Então eu vou colocar aqui para vocês, o próprio site já calcula isso automaticamente, mas às vezes ele não calcula tão certo e aí você precisa ajustar isso manualmente. No caso aqui, ele calculou certinho, vamos ouvir. Então ficou realmente certinho, mas digamos que a gravação tenha ficado atrasada em relação ao acompanhamento, né? Ela começa, digamos, depois um pouquinho. Então aí você vem aqui e mexe o fader, coloca um pouquinho antes, né? Tá vendo? Tá escrito antes aqui. E aí ela vai começar um pouquinho antes e você vai ajustando a sincronização, tá? Uma outra ferramenta legal aqui é o volume entre as duas coisas, né? Entre o acompanhamento instrumental, que é o que está escrito canção aqui, e a parte que você gravou, que está escrito vocal, porque também pode ser voz, né? Por que não? E vocês devem ter percebido que a escaleta ficou um pouquinho baixa, né? Em relação ao acompanhamento. Então eu venho aqui e aumento um pouquinho a pista de gravação da escaleta. Posso também abaixar aqui o acompanhamento se eu quiser. Tá?
agora ficou mais equilibrado. Aqui a gente tem a equalização, né, que você pode adicionar ou cortar graves, os médios e agudos, né? E aqui o reverb. Então, digamos que eu queira a escaleta com som mais seco, sem tanta reverberação. Então, eu vou colocar aqui estúdio, que é um ambiente mais seco, né, sem tanto eco, digamos assim. E diminuir bastante aqui o reverb. Vamos ver como é que ficou. Vou colocar aqui mais próximo do refrão. Depois que você finalizou os ajustes, viu o som que você mais gostou, você vem em salvar aqui, né? Escolhe o formato e salva para o seu computador ou celular. E aí você pode compartilhar com seus amigos, na internet, ou mesmo guardar como estudo para você ir averiguando a sua evolução aí no instrumento. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa seu like e considere se inscrever no canal ativando as notificações para saber quando novos vídeos forem lançados. Um abraço e até a próxima!